Vamos então passar ao estudo e desde já queremos mandar um abraço a todos aqueles que nos ouvem e nos veem, particularmente ao nosso irmão Alberto, assim como a outros, ao Cristóvão, espalhados por os diversos lugares. Um abraço bem apertado, estamos juntos na batalha, na luta, e o Senhor está connosco. E por isso somos mais do que vencedores em todas as coisas. Vamos então ler o capítulo 2. José Balguado vai ler, pode ser? Tem uma boa dicção. Ora, eu sou dos irmãos, com a graça e paz do Nosso Senhor, não somente os que aqui estão, mas aqueles que nos acompanham em todo o mundo, em especial, como disse o irmão Zé, o irmão Alberto, Benjamin Breches, as irmãs Filomena, que não conheço, se não conhecer neste mundo, conhecerei na eternidade, lá também o pessoal de Angola, Cristóvão Pedro e os irmãos lá, a todos, graça e paz do Nosso Senhor. Então, diz assim a palavra do nosso Deus, Colossenses 2, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me, e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo arriscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem, pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu também o capítulo 3, versículos 1 e 2. Continuando então ainda no capítulo 3, versículos 1 e 2,
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém. Vamos então passar para o nosso irmão Alberto e, irmão Alberto, tenha a bondade então de aparecer nas nossas telas de computador. Graças a Deus por mais esta reunião de oração, comunhão e estudo da Palavra de Deus. Louvo ao Senhor por cada irmão e é um privilégio poder partilhar convosco deste pequeno pensamento e aprendermos juntos da Palavra de Deus. Colossenses, no final do capítulo 2 e agora Colossenses capítulo 3, a primeira parte, fazendo apenas uma menção, uma introdução ao assunto. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. De fato, a vida cristã é uma questão de vida ou morte. É o assunto que Paulo vai tratar agora, daqui para frente, começando no capítulo 3 de Colossenses. Mas antes quero destacar o ensino que tivemos até aqui, do capítulo 2. E vamos nos aperceber o raciocínio, a lógica do apóstolo Paulo. Como o apóstolo da graça, ele tem uma lógica, ele tem um equilíbrio que deve se refletir na vida de cada um de nós e também da igreja. Vejamos o capítulo 2, um resumo ou um esboço daquilo que foi ensinado e estudado. A essência do ministério cristão está no verso 1 a 5 do capítulo 2 de Colossenses. É a mensagem de Cristo, a essência da vida cristã. Nós vamos encontrar do verso 6 até o verso 8. E a essência da vida cristã é o nosso caminhar em união com o Senhor Jesus. A essência da obra de Cristo. Este aqui é o âmago da epístola do apóstolo Paulo em Colossenses 2, de 9 até 15. E a obra de Cristo está centralizada na cruz. Qualquer outra doutrina, qualquer outro ensino falso, e que tenta cada vez mais se infiltrar nas igrejas e na nossa vida cristã também, não é aquilo que Paulo está pregando da graça e tomando lugar central da obra de Cristo, da mensagem de Cristo e da vida cristã. É uma ameaça à fé, é uma ameaça à vida cristã. Em essência, o que Paulo simplifica num denominador comum é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E esse relacionamento implica em situações práticas e responsabilidades de cada um de nós. Veja então que no capítulo 3 nós vamos descobrir como é bom viver em união com Cristo, tendo um relacionamento pessoal, verdadeiro, com o Senhor. Mateus 8, 22, ou Lucas 9, no verso 60, Jesus diz: deixai os mortos enterrar os seus mortos. O que ele quer dizer é que quem não tem a vida cristã, quem não tem a verdadeira espiritualidade, anda como morto. E o que nós podemos descobrir na introdução do capítulo 3 é que muitas pessoas que são dadas como mortas e de repente ganham vida novamente. Quando elas ganham vida novamente, a vida tem outro sentido, outra razão. Há mais vontade, há mais sentido, há mais essência na verdadeira vida. De fato, a vida cristã é uma questão de vida ou morte. Quantos filmes, relatos de jornais, revistas, de pessoas que estavam em coma, pessoas que sofreram graves acidentes ou por uma doença e que estavam à beira da morte ou dadas como mortas. De repente voltam à vida e voltam com uma vontade jamais experimentada. Eu mesmo já visitei pessoas na UTI
que estava entubada, pessoas que estavam inconscientes. E quando voltam, quando recebem essa nova oportunidade de vida, vem com uma maravilha, vem com uma expectativa extraordinária. Até o ar fica diferente. O relato são de pessoas que sentem como é gostoso sentir a luz do sol, ver e enxergar flores, a natureza e principalmente vão reorganizar as suas vidas. Aquele que estava morto espiritualmente, dado como sem futuro, sem esperança, recebe uma nova oportunidade. Ele valoriza cada minuto, cada instante da sua vida. Reavaliam as suas prioridades. Mais ainda, reconsideram o que realmente é importante. E reconstrói um relacionamento quebrado, falido, num casamento ou entre familiares. E mais ainda, são pessoas que vão sentir o prazer e a satisfação de ter uma nova vida. E a vida cristã não é simplesmente um seguro contra o fogo do inferno, mas a vida cristã é uma vida verdadeira, vivida no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. De facto, a vida cristã é isso mesmo. Deve ser vivida a sério, numa perfeita relação com Deus, e quando ela é assim, realmente é outro sabor. Eu estava em Isaías, é só rápido. Isaías, no capítulo 29, fala de profecia contra Judá, contra a infidelidade. E aqui nós encontramos alguém que o Senhor diz que andam como bêbados, estão como tardai, maravilhai-vos e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não é de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito profundo de sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes e os videntes. Infelizmente é este o estado em que muitos vivem, de olhos vendados, não vêem, estão como bêbados, embriagados por coisas deste mundo, embriagados por ilusões, por fantasias. E o que é que levava a essa situação? O versículo 13 diz: porque o Senhor disse, pois eis que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Quando andamos por influência humana, andamos iludidos, enganados, cegos, como que embriagados, iludidos, porque andamos influenciados por homens. E de facto isso nos afasta de Deus. Agora, quando somos influenciados por Deus, pela palavra de Deus, isso de facto nos dá uma força tremenda e nos ajuda a viver uma vida espiritual de facto a sério, que nos dá gozo, que nos dá alegria, que nos abre os olhos e nos faz ver de facto as maravilhas do Senhor. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a andar perto dele e a vivermos uma vida a sério, uma vida espiritual a sério, e não nos deixarmos enganar por ilusões. Que o Senhor nos ajude. Então, algum irmão quer dar algum pensamento? Faça favor. Ora, nós já entramos no capítulo 3 e eu acompanho o irmão Alberto no capítulo 3. E quanto há aqui para dizer? Quão profunda é a palavra de Deus. Como dizia o salmista, o mandamento do Senhor, entenda-se a palavra de Deus, é amplíssimo.
É por isso que eu estou desejoso de chegar ao céu um dia. E esse dia pode ser hoje ou amanhã. Porque quando lá chegar, e vocês também, é que nós vamos ver verdadeiramente a verdadeira dimensão da palavra de Deus, que não tem medida. Ela está tipificada no mar de vidro, no templo. Aqui, sabem que agora está-me a fugir o nome, o de bronze no tabernáculo, a pia de cobre. A pia de cobre no tabernáculo foi substituída no templo pelo mar de bronze. E a pia de cobre, se vocês lerem o que Deus disse a Moisés, tem medidas. O tabernáculo fala-nos da nossa peregrinação aqui no mundo. E aqui no mundo nós vemos limites na palavra de Deus, que não tem limites, mas só vamos ver verdadeiramente o não ter medida da palavra de Deus quando chegarmos à glória. É lá que está o mar de bronze, e o mar de bronze não tinha medidas. Ambos eram para purificação dos sacerdotes, como nós sabemos. A pia de cobre primeiro no tabernáculo e depois, mais tarde, o mar de bronze no templo. E o templo fala-nos da glória. E de facto, eu estou desejoso, sinceramente estou muito desejoso mesmo de chegar lá, para poder penetrar neste filão. Eu recordo-me de estar com o irmão Alberto Borges, quando eu me converti, era novo na fé, e juntamente com outros jovens tínhamos muito gosto e muito prazer em estar ao pé dele, porque ele era um homem, já com 40 e muitos anos, já nos seus 50, e nós, os jovens, queriam estar todos ao pé dele. Ele era um homem da palavra, ele conhecia a carta aos Efésios de cor, e era uma delícia nós irmos até para a praia com ele vinha connosco, e sentávamos na areia à volta dele, ele abria as Escrituras e começava a tirar as papitas de ouro aqui das Escrituras, e nós estávamos todos deslumbrados a ouvi-lo, a expor as Escrituras, porque ele era um mestre a expor as Escrituras, estávamos tão deslumbrados e tão embevecidos a ouvir aquelas maravilhas da graça de Deus, que ele virava-se para nós, quando nós estávamos ali extasiados, a apreciar as riquezas, as abundantes riquezas que o Senhor tem na sua palavra, e ele virava-se para nós e dizia-nos assim: e ainda só estamos à entrada da mina, o filão é profundo. E ele disse isto, eu nunca mais me esqueço de ele ter dito isto, e como eu, na minha peregrinação, ao longo dos anos, tenho visto como aquele homem tinha tanta razão, porque só estamos mesmo à entrada da mina, porque o filão é de facto profundo. Falar deste capítulo 13 e versículo 1, como de toda a palavra de Deus, é qualquer coisa. Há um aspecto que depois poderemos explorar eventualmente, quando ele diz, portanto, ele aqui chega a uma conclusão. Ele está a fazer uma conclusão de todo um arrazoado que ele vinha fazendo dali de trás, e que o nosso irmão Alberto já referiu em parte, mas eu queria chamar a vossa atenção, porque já fizemos essa referência várias vezes. O versículo 4 do capítulo 2 diz: ninguém vos engane, ninguém vos engane. Depois ele vai por ali, tendo cuidado, que ninguém vos faça presa sua, e continua por ali abaixo, e vai dizendo sempre as mesmas coisas, no versículo 18, que ninguém vos domine, que ninguém vos engane, etc. E é curioso nós percebermos isto, porque se nós formos ver o que é que estava a perturbar ou a ameaçar os crentes, então, era colá-los, vinculá-los à terra, e às coisas da terra e às coisas terrenas, nomeadamente até estas coisas que nós lemos aqui, como as ordenanças, o não toques, o não proves. Cá estão as coisas sensoriais, são coisas terrenas, são coisas físicas, tangíveis. E a vida cristã não é isso. Nós não andamos por vista. O apóstolo diz que nós agora andamos por fé. E quando ele diz no capítulo 13 e no versículo 1, portanto,
Se já ressuscitastes com Cristo, isto é muito importante, isto é profundo. O que é isto, se já ressuscitaste com Cristo? Não é ressuscitar por causa de Cristo, e eu um dia vou ressuscitar por causa de Cristo. Não é ressuscitar como Cristo, mas é ressuscitar com Ele. E temos aqui uma alusão à nossa identificação com Ele. Nós, ao sermos identificados com Ele, identificamos com Ele em tudo. Na sua morte e também na sua ressurreição. Na sua sepultura e também na sua ressurreição. E nós temos aqui parte desta verdade maravilhosa, que é a minha identificação com Cristo. E é importante que nós, como crentes, não olhemos para a nossa identificação com Cristo como sendo aquilo que o nosso irmão Alberto disse, por outras palavras, que tem a ver com isso, que é: fui só salvo do inferno. Eu não me identifiquei com Cristo só para ter acesso ao céu. Eu não me identifiquei com Cristo para Ele levar as minhas misérias e eu levar as suas virtudes e a sua santidade para entrar no céu. Ao eu identificar-me com Cristo, eu tenho uma vida nova em Cristo e tenho que assumir isso. Quando o apóstolo fala acerca destas verdades em Romanos, no capítulo 6, aliás, podemos ir lá no instante, dar uma espreitadela só no instante. Quando em Romanos, no capítulo 6, ele fala destas verdades, ele diz assim: vocês sabem que ele aqui fala de nós sermos batizados em Jesus Cristo, nós que fomos batizados em Jesus Cristo, entenda-se, batizados em Jesus Cristo, entenda-se, identificados com Jesus Cristo. E nós que fomos batizados em Jesus Cristo, que fomos identificados com Jesus Cristo, estamos identificados com Ele, diz Ele, na sua morte, na sua sepultura e na sua ressurreição. E quando ele chega aqui ao versículo 6 e diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, com Ele, notem bem, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Mas ele diz no versículo 5, porque se fomos sepultados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ok? E portanto nós temos aqui identificação com Cristo, não apenas no que diz respeito à cruz, mas temos identificação com Cristo no que diz, e à morte, mas também no que diz respeito à ressurreição. E ele então chega aqui a uma certa altura, que ele diz assim no versículo 6, sabendo, notem bem, é aqui que eu quero chegar, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado, notem bem isto, sabendo isto, versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. O grande desafio para nós na vida cristã é que há coisas que nós sabemos, e é uma bênção a gente sabê-las, mas nós temos que perceber que essas coisas que nós sabemos é para as considerarmos. Sabendo isto, sabendo que estás morto, crucificado com Cristo, considera-te como tal. Sabendo que ressuscitaste com Ele, considera-te como tal. É o que ele está aqui a dizer no capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo, epá, só podes buscar as coisas que são de cima. Já não tem nada a ver com o cá em baixo. Isto é muito importante. Nós depois vamos entrar aqui mais em detalhes, até porque nós vamos ver que coisas são estas. Coisas de cima. Que coisas de cima é que eu tenho que buscar? É uma boa pergunta, não é? E a resposta fica para oportunamente. Para sabermos quais são as coisas de cima que nós vamos buscar. Mas para já neste momento, sem entrar em detalhe quais são as coisas de cima, eu quero apenas referir ao facto de que nós agora devemos buscar coisas que não são cá de baixo. E eu fico preocupado ao ver tanta gente andar à procura não sei de quê. Gastam tempo, gastam energia, gastam talentos, gastam dinheiro, gastam a saúde, investido em quê? Pensem no assunto. Isto é... Ele está a chegar aqui a uma conclusão e está aqui a dizer, olha, vocês pensem no assunto. Vocês ressuscitaram com Cristo? Ah, sim, claro. Fui crucificado com Ele.
O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2 e versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. Sabe o que é que isso quer dizer? Ele explica: e vivo não mais eu. Agora é Cristo que vive em mim. Então, se eu estou crucificado com Cristo, e se já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, se eu ressuscitei com Ele, como fui crucificado com Ele, é Ele que vive em mim, uma pergunta: o que é que Ele faria? Em vez de ser eu, se fosse Ele, porque é disto que estamos a falar, é que eu fui ressuscitado com Ele, assim como fui crucificado com Ele, já não sou eu que vivo. Então, se é Ele que vive em mim, epá, que vida é minha? Que vida seria a dele? Nós temos que pensar nisto muito seriamente. E eu vou tentar ajudar com alguns exemplos. O irmão Alberto disse muito bem que há pessoas que passaram pela morte, estiveram ali no limiar da morte, ou porque estiveram em coma, ou porque foram dadas como mortas, mas não estavam, e voltaram à vida. Ainda esta semana passada, acho que foi na semana passada, deu um programa na televisão de um ator muito conhecido no país, esteve a morrer, e ele foi entrevistado, e ele disse na entrevista dele, ele disse: epá, eu estava muito agradecido pelo facto de ter uma nova oportunidade, ele estava muito agradecido, ele estava a olhar para a vida de maneira diferente, ele agora via-se nitidamente na cara dele, e na decisão dele, e na atitude dele, que ele está a olhar para as coisas de outra maneira. Queridos irmãos, nós não estávamos quase a morrer, nós não estivemos em coma, e depois passamos a ter vida em uma nova oportunidade. Nós estávamos mesmo mortos em delitos e pecados, e quando ressuscitamos, não ressuscitamos simplesmente, ressuscitamos com Cristo. Um indivíduo que ressuscita com Cristo, como é que vai olhar para a vida agora? Não tem nada a ver com aquilo que o outro estava lá dizendo na televisão. Nada! É incomparável. Como é que eu vou viver a minha vida? Eu que ressuscitei com Cristo. Se eu ressuscitasse apenas, sozinho, já isso dá para entender, pela ilustração, que as pessoas mudam, não é? Tem uma outra atitude. Mas a questão é que eu ressuscitei com Cristo. Com Cristo ao meu lado. Com Cristo em mim. Eu vou-vos mostrar o que é que acontece a uma pessoa que ressuscita simplesmente. Porque este não ressuscitou com Cristo. Apenas ressuscitou. Mas vamos falar só de um indivíduo que apenas ressuscitou. João capítulo 12. Em João, no capítulo 12, como vocês podem ver aqui, lemos assim: foi, pois, Jesus, versículo 1, foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Lázaro já tinha ressuscitado. Versículo 2, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia ao Senhor Jesus Cristo, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Meus irmãos, uma vez ressuscitados, só faz sentido estarmos onde Ele está, irmos onde Ele vai, vivermos onde Ele vive, respirarmos a sua presença, andarmos com Ele. Lázaro é visto à mesa com Ele. Eu tenho a impressão, a Bíblia não entra em detalhes, mas eu parece que estou a ver o filme. Lázaro, quando saiu de sepultura, 4 dias depois de ter sido enterrado e ter sido ressuscitado pelo Senhor, eu parece que estou a ver Lázaro. Nunca mais largou o Senhor. Nunca mais. Foi até ao fim com Ele. Bem, vamos pensar aqui num outro caso, que é em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, temos aqui um outro ressuscitado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nós temos aqui o nosso Eutico, não é? Nós todos conhecemos certamente a história. O apóstolo Paulo estava a pregar
lá no terceiro piso, e o Eutico estava sentado à janela e adormeceu e caiu e morreu. E depois Paulo ressuscitou, quando desceu lá abaixo. O versículo 9 diz assim: estando um certo mancebo por nome Eutico sentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, eu queria chamar a vossa atenção para alguns pormenores aqui. Bem, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para o facto de que há alguns que estão debaixo de um sono profundo. É que há crentes que não apenas estão a dormir, mas estão a dormir profundamente. E a prova disso é que a gente fala-lhes e eles não acordam. Eu conheço indivíduos que caem num sono profundo e não, pode haver um tremor da terra que não há quem os acorde. Conheço indivíduos assim. O problema é que há indivíduos assim espiritualmente. É uma chatice. E não acordam. Sono profundo. Há pessoas que estão debaixo de sono profundo. Portanto, cuidado com os sonos profundos. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que, quando ele é ressuscitado, o Eutico, o que é que aconteceu? Quando ele ressuscitou, como é que o vemos? Olhem o que é que diz o versículo 11. E subindo. Então, já viram o que é que acontece quando um indivíduo ressuscita? O indivíduo começa a subir. Qual é o nível? Em que nível é que nós estamos? Qual é o nosso patamar? Ou estamos a descer? Como Jonas, que desceu ao porão do navio. E tem aquelas várias descidas que nós temos ali, de Jonas. Um indivíduo que ressuscita é um indivíduo que sobe. E ele subiu. Nós vemos-lo a subir, juntamente com Paulo, não é? Depois há outra coisa. Comunhão. Estava lá no partir do pão. E partindo o pão e comendo. E ele, além de subir, privilegiou a comunhão. Isto é muito importante. Nós temos que privilegiar a comunhão. E às vezes não damos valor à comunhão. Não damos valor à comunhão dos crentes. E por isso também não subimos, não é? Nem subimos, nem temos comunhão. Não temos comunhão e não subimos. Muito podia ser dito ao longo dessa linha. Mas há outra coisa muito importante aqui. O valor que se dá à palavra de Deus. O apóstolo alargou a prática pela alvorada fora, até de madrugada, e o Eutico lá. Devia estar a beber tudo o que ele dizia. Há quem pense que quem deveria pregar a seguir devia ser o Eutico. Eutico, conta lá como é que foi, o que é que tu viste lá? Não. O Eutico não ia dizer nada mais do que está na Bíblia e do que Paulo estava a pregar. Ele podia dizer até, olha, aquilo é fantástico, nem há palavras para explicar, é o que a Bíblia diz. Portanto, o Eutico não acrescentava nada àquilo que ele estava a pregar. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é o valor que é dado à palavra de Deus. E outra coisa importante, no versículo 12, e levaram vivo o mancebo. Eu dou graças a Deus para levar um mancebo com vida. Há tanto mancebo sem vida. Há tanto indivíduo aí sem vida nenhuma. Parecem os mortos-vivos, parecem os zombies. E depois há outra coisa muito importante. E ficaram não pouco consolados. Isto é o resultado. Consolação. Um indivíduo consolado. Eu já tive a ocasião de dizer, e vou repetir porque não é demais. Acho que os crentes, para já deviam ir visitar a Filomena lá a São João da Madeira, à casa dela. Espero que aqueles que me ouçam e que são ali de São João da Madeira ou das cercanias, se lembrem de visitar a Filomena. Se não a visitarem por compaixão e por dever, visitem-na por amor às vossas próprias almas. Que é para vocês verem com os vossos olhos o que é uma alma consolada não tendo nada.
é uma consolação ver a consolação de que desfruta a Filomena, porque ela está a viver isto. É uma personagem, é uma irmã que tem vida. Vida! Dá um valor tremendo à palavra de Deus e está consolada. Como eu vejo poucos. Ou não sei se vejo alguém como ela, sinceramente. E, portanto, eu quero deixar isto como um desafio para todos nós. Depois, a outra coisa que eu quero chamar a vossa atenção, que é o seguinte. Quem volta à vida, de facto, olha para as coisas com outros olhos. Não aconteceu só com aquele ator, não acontece só com os casos como o irmão Alberto acabou de dizer, mas olha para a vida com outros olhos, olha para a vida com outra atitude, e muito mais razões temos nós que ressuscitamos com Cristo para o fazermos. Eu gostava de tecer algumas considerações sobre Oseias capítulo 2, capítulo 1 primeiro, livro do profeta Oseias. E termino com este pensamento. Sabem que as coisas vão julgar. E eu espero que vocês percebam o que eu quero dizer com o caso de Oseias. Sabem que Oseias tem aqui uma relação muito complicada com a mulher dele. Não vou entrar em detalhes, mas quero que vocês olhem para a questão da mulher dele como sendo uma figura da nação de Israel. À semelhança da nação de Israel, assim foi ela. Aliás, a história dele e dela estão aqui contados para que a gente perceba a relação de Cristo com a nação de Israel. E depois nós chegamos a um ponto, no capítulo 3, se não estou em erro, e no versículo, eu não sei se é o 6, se é o 7, se é o 3, espera aí, versículo 2. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada, e meio homer de cevada. A comprei para mim. Este preço de redenção pela mulher dele, que nos fala do preço da redenção pela nação de Israel, é o preço de redenção que também nos fala do nosso preço de redenção, que nós fomos remidos por bom preço, como vocês sabem. E eu já lá vou chegar. Vamos esquecer a nação de Israel e vamos pensar na redenção que é comum conosco, que nós fomos remidos. Como é que se chamava a mulher de Oseias? No capítulo 1 e no versículo 3 nós lemos qual é o nome dela. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Depois temos a continuação da história dos 3 filhos que ela teve. Era Gomer. Quem era Gomer? Gomer, esta mulher de Oseias, foi após os seus amantes. Isto é um assunto muito sério. Nós vemos na Bíblia que ela foi após os seus amantes. E a experiência dela, indo após os seus amantes, foi trágica, foi desesperante. E eu quero dizer-vos isto, eu nem sei como é que é de falar, mas que o Senhor me ajude. A experiência de muitos nesta vida é ir após amantes. O Senhor Jesus Cristo é o nosso amor. Mas nós, à semelhança de Gomer, também vamos iludidos atrás de várias amantes. Ou neste caso ela, a Gomer, ia atrás dos vários amantes. E ela viu-se numa situação desesperada, de abandono. Chegou ao ponto de ser vendida para um mercado de escravos. E foi lá que ele foi comprá-la.
Oseias. Chegou ao ponto de ser escrava. É o quadro claro que eu vejo de muitos que vão após os seus amantes, na busca do prazer, ou sei lá do quê, para chegar a uma posição de desespero e de escravatura. Quando Oseias, que nunca deixou de amar, que é a coisa mais maravilhosa que eu só posso dar graças a Deus é pelo amor que Ele tem por mim, um amor incondicional, e por vós. Quando Oseias, que nunca a deixou de amar, foi ao ponto de ir buscar o ponto mais baixo em que ela podia ter caído, e pagou o preço por ela, nós vemos que ela nunca mais se afastou de Oseias. Irmãos, depois do Senhor ter pago o preço da redenção, na cruz onde eu fui crucificado com Cristo, na cruz onde eu me identifiquei com Cristo e fiquei identificado com Ele, até ao ponto de ficar identificado com Ele na morte, na sepultura e na ressurreição, ela nunca mais se afastou de Oseias. Esta história, deixa-me dizer assim, retrata de alguma forma como é que o nosso Senhor Jesus Cristo se deve sentir connosco. Como é que o Senhor se sente comigo? Quando nós, depois de nós experimentarmos o seu amor, conhecermos o seu amor, e depois direcionamos mal a nossa devoção para outras pessoas, para outras coisas, Ele merece toda a nossa devoção, todo o nosso amor, e sublinho a palavra todo, toda a nossa fidelidade. Gomer caiu baixo, mas depois ela foi de uma fidelidade total, de uma devoção total, de um amor total, e é isto que eu quero deixar no ar, ao começarmos a carta aos Colossenses no capítulo 3 e versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo, chega, basta, nunca mais façamos o que está errado, nunca mais. Ele não merece, ele é digno de uma consagração total, de uma entrega total, porque para além de ele merecer, nós só ganhamos em consolação, em gozo, em paz, em alegria, em tudo. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com a oração. Vamos ficar de pé e vamos terminar o culto. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que tivemos de estar na tua presença. E de facto, Senhor, saímos deste lugar dizendo: foi bom estar na presença do Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Como ela é preciosa, como ela nos anima, nos fortalece, como ela nos revela quem tu és, Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por aquilo que ouvimos, agradecemos pelo teu servo, continua a usá-lo e continua, Senhor, a trabalhar em nós e transforma-nos naquilo que tu queres, Senhor. Sejamos, de facto, Senhor, homens e mulheres que te amam e te servem e te glorificam, Senhor, em todo o nosso viver. Continua connosco, Senhor, leva-nos agora em bem aos nossos lares e, Senhor, ajuda-nos a viver amanhã e todos os dias, viver para ti. Te agradecemos tudo e tudo pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus.
Amém. O culto já terminado.